Eu sou o Felipe Cambruzzi, médico veterinário. Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje o nosso tema, o nosso assunto é 5 passos. Eu vou te dar 5 passos para a gente sair do desconhecimento, para a gente ser reconhecido. Os 5 passos para o vet ser reconhecido na medicina veterinária. É um tema bastante sério, bastante perturbador na medicina veterinária. O médico veterinário, ele se sente desvalorizado, ele se sente desmotivado muitas vezes de levantar da cama de manhã, de acordar de manhã e ir para trabalhar, porque ele sente que não está sendo reconhecido pelo seu cliente, não está sendo reconhecido pelo tutor, não está sendo reconhecido por aquela pessoa que contratou ele para fazer, para ele prestar o serviço e assim por diante. Está sentindo que não está sendo reconhecido. Então, de alguma forma, ele se sente desmotivado até para levantar da cama de manhã. É uma coisa que incomoda bastante o veterinário. Por isso que eu trouxe esse tema, eu levantei esse tema que é bastante sério, bastante importante para a gente trabalhar. Para aquele veterinário que quer faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana, ele precisa ser reconhecido. Ele precisa mostrar sua autoridade, domínio do assunto, domínio do mercado, tá? Isso é valiosíssimo. Essa live de hoje tem conteúdo valiosíssimo. Fica até o final. Esses 5 passos que eu vou te dar são tão valiosos que se você fizer apenas um, você já dá um passo gigante na frente dos outros veterinários que ficam para trás. Se você prestar atenção nos 5 passos que eu vou te dar hoje, até o final dessa live, se você fizer só um básico, o mais fácil de todos, você vai escolher, eu vou te dar assim, ó, escolhe um desses 5 e já faz amanhã. Um desses 5 já faz amanhã. E depois você me conta. Não é só aprender, mas sim praticar, colocar em prática tudo que eu ensino aqui para vocês. O ser reconhecido não só para o VET é importante, mas para todo mundo. A gente gosta de ser reconhecido, né? A gente gosta de ser valorizado, a gente gosta de que as pessoas vejam o que a gente está fazendo e notem que a gente está fazendo aquilo por elas. E então a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias para fazer isso, para que ela veja que a gente está fazendo aquilo por ela, que a gente está se esforçando por ela, que a gente está se empenhando por ela, a gente está fazendo para ela, para ajudar, para resolver o problema dela. Algumas pessoas fazem isso de forma camuflada, às vezes, faz isso, faz uma boa ação, faz uma boa coisa, um bom trabalho, mas fica por trás das cortinas, não aparece, não é visto, não é lembrado pelas pessoas, não é lembrado pelo seu cliente, não é lembrado pelo tutor que contratou depois para chamar de volta o seu trabalho para recontratar. E ele fica camuflado, porque ele não tem técnicas, ele não tem habilidades para trabalhar isso, ele não sabe como lidar com essa situação de ser reconhecido pelo seu cliente, ser valorizado, tá? Então, a gente gosta bastante, sim, de sentir, de ser reconhecido, porque se a gente faz isso, a gente sente o reconhecimento, a gente sente que está fazendo um bom trabalho e a gente se sente realizado também. O reconhecimento tem alguns benefícios importantes, algumas coisas que vai te ajudar demais, porque ele é uma bola de neve. O reconhecimento, quando você é reconhecido no mercado por aquilo que você faz, aquilo que você fez, uma coisa é tão legal, porque a partir do momento que você começa a colocar isso em prática, e as coisas que eu vou te mostrar hoje, esses 5 passos essenciais, depois fica automático. Depois que você fez a primeira vez, a segunda e a terceira, começa a ficar padrão já. Você já muda a sua comunicação, já muda o jeito de atender, já vira padrão, já vira automatizado. E tudo que é automático, que é automatizado, coisas boas que são automatizadas, economizam energia, a gente economiza energia cerebral. E aí a gente usa essa energia cerebral para focar em outras coisas. E a gente automatiza o que pode ser automatizado. Então, por isso que eu falo para vocês fazerem. Sempre que eu falo aqui, eu dou os ensinamentos, anotem no papel para colocar em prática. Quanto mais vocês fazem, mais vocês aprendem. Vocês fixam a informação. Fazer, a gente fixa a informação, tá? A bola de neve que eu falei, os benefícios do reconhecimento, ele tem as consequências, mas consequências sérias, que são muito boas, que é o efeito bola de neve, o efeito que começa pequenininho, o reconhecimento, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o efeito bola de neve. Conhece, né? A bola de neve começa pequenininha, e ela vai aumentando. É uma analogia que a gente faz, porque vai crescendo isso. Isso tem a ver com o aumento da renda, o destaque na profissão, os clientes indicando um para o outro, acaba sendo bom esse seu reconhecimento acaba sendo bom para você, obviamente, muito, já falei os benefícios, mas também para os cães e para os tutores também, porque você devolve, né? Se você está feliz, se você está motivado, se você está se sentindo reconhecido, se você está recebendo bem para trabalhar, você troca, você dá mais para aquele cliente, você entrega mais, então aquele cliente ganha e o cachorro dele ganha também, o cão também se beneficia, então todos ganham, então por isso que é o efeito bola de neve.
é muitos benefícios do reconhecimento. O reconhecimento ele precisa ser praticado, ele precisa ser pensado, ele precisa ser colocado em ação e criado uma estrutura, que eu vou ensinar para vocês hoje, criar a estrutura para que o reconhecimento aconteça com a medicina veterinária, com o médico veterinário específico aqui, todos vocês. Então, como que a gente identifica o reconhecimento? É simples, mas muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, às vezes passa despercebido. E por que é importante identificar? Porque se você identifica, você vê que está acontecendo, você reforça aquilo para acontecer mais ainda. Reforço positivo. Na metodologia que eu ensino, trabalhando com método com recompensas, né, por exemplo, a psicologia explica isso, né, Skinner. Quando a gente reforça alguma coisa, aquela informação ela é condicionada e ela tende a repetir. Então, se a gente reforça para o tutor um elogio, ele te elogiou e você reforça, você agradece, você fica feliz, você dá um abraço, sei lá, alguma coisa, você retribui isso, está reforçando esse elogio, entende? Então está aumentando a intensidade do elogio, a percepção também por ele, e ele vai sempre querer fazer isso mais. Então, já dei o spoiler aqui. Uma das formas de identificar o reconhecimento é através dos elogios, através do agradecimento, que ele faz depois de ter acabado o seu atendimento, depois de você ter saído da casa do seu cliente. Você atendeu em domicílio, está saindo de casa, e você recebe uma mensagem. Doutor Felipe, o Toby, ele já melhorou, olha aqui, ele já fez o xixi no lugar certo aqui, ó, manda foto, obrigado. Doutor, olha só o comportamento dele, ele já está quieto, ele já está mais obediente agora, ele já está me ouvindo, ele já está prestando atenção em mim, já está focado em mim, ele já mudou o comportamento do latido, e uma vez que você veio aqui, então isso também é um sinal, é uma identificação de reconhecimento, ele está reconhecendo o seu trabalho. Uma das formas também de a gente identificar o reconhecimento do nosso trabalho, nosso resultado, é com a nossa valorização. O cliente que ele nos valoriza, ele não pede desconto, jamais, ele nunca pede desconto. Nos meus atendimentos, nunca teve cliente pedindo desconto. Em todos esses anos atendendo, ninguém pediu desconto. Ele quer pagar no horário certo, ele quer pagar na data que vocês combinaram, ele não atrasa, ele cumpre horários, ele cumpre prazos, ele é fidedigno a você porque ele te respeita, então ele tem respeito por você, isso também é sinal de reconhecimento. Ele te indica muito, 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 muito. Isso tudo, essa enxurrada de coisas boas que ele está recebendo de você e está te reconhecendo, ele quer passar para as pessoas que ele ama também. Ele quer passar para a prima, para o primo, para o tio, para a vizinha, para o amigo, para o colega, para o não sei quem, para todo mundo, porque ele acha que as pessoas também merecem o seu trabalho, merecem o seu serviço, porque você é muito bom, você é foda. E ele entendeu isso, ele quer compartilhar isso com as pessoas, por isso que ele te indica, tá? E acontece isso demais. Ele segue a prescrição, ele segue as tarefas que você dá, também outro sinal de reconhecimento, ele te respeita, ele te ouve, ele te vê como autoridade, como domínio do assunto, ele não fica chorando por preço, tá? Ele jamais chora por preço quando ele te reconhece, como ele te reconhece pelo seu trabalho, pelo profissional que você é, pelos seus resultados, beleza? Aqui em Goiânia aconteceu muito comigo isso, das indicações. Eu vi isso na prática acontecer aqui. Eu comecei a perceber isso aqui como? Estava falando da percepção, né? De perceber as coisas, perceber perceber o benefício de ser reconhecido, perceber o reconhecimento. E eu percebi aqui em Goiânia, Goiás, que eu percebi muito isso acontecendo nos grupos de veterinário, grupo de cachorro, grupo de raça, aconteceu bastante isso. Os tutores indicando, acontecia muita indicação. Os tutores indicando, todos os dias eu recebendo indicação de pessoas que queriam resolver o problema do cachorro dela, dos clientes, né, vindo assim, Felipe, eu preciso resolver o problema com você. Foi a fulana que me indicou você, a mensagem padrão assim, doutor Felipe, você atendeu a Mel, da minha amiga Juliane, e ela falou muito bem do seu trabalho, ela falou muito bem do seu serviço, e eu tô com um problema assim, assim, assado, explica qual que é o problema, qual que é a dor com o Rock, e eu preciso da sua ajuda para me ajudar com esse caso, com o Rock. E, então, é uma mensagem padrão que chega dos tutores, eu vi muito acontecer isso nos grupos, através dos grupos, né, grupo de WhatsApp, principalmente. E é muito legal, velho, as pessoas querem te contratar através de indicação, e eu vou confessar para vocês que é muito gratificante, às vezes até emocionante, quando você vê
a sua indicação. Quando você vê o seu nome lá no grupo, dos colegas da clínica, o colega de pet shop, colega de loja agropecuária, dizendo que esse caso é só o Dr. Felipe que consegue resolver. Esse caso é específico para o Dr. Felipe. Começa a virar referência, as pessoas começam a te indicar. E aí você começa a ser reconhecido. Você começa a dominar cada vez mais o assunto, as pessoas entendem que você é a pessoa principal para resolver o problema dela, e elas começam a ir atrás de você. Você começa a ser reconhecido e ser referência, tá? E é muito gratificante isso, ver o seu nome lá, alguém te indica, alguém falando nesses grupos aí, preciso de comportamentalista, alguém tem para indicar? Eu preciso de adestrador comportamentalista, ou preciso mudar o comportamento do cão, ou preciso que o meu cliente está com problema de comportamento, esse cliente eu não consigo resolver. Tem algum profissional que trabalha com isso? Aí vem as indicações, o Felipe trabalha com isso, ele é muito bom, só ele consegue resolver. Então é muito gratificante ver isso acontecendo na prática, né? É uma forma de reconhecimento que você vê acontecendo e você identifica isso, motiva, é a bola de neve que eu falei, aumenta o faturamento, aumenta cada vez mais as indicações, e vai, é uma bola de neve, tá? Quem não gosta de ser reconhecido, né, Vete? Na verdade, a segunda, eu acho que esse tipo de recompensa, de reconhecimento, é a segunda melhor recompensa. A maior, na minha opinião, é a financeira. É a nossa maior recompensa. É o que você vai ganhar, a nossa recompensa final do que você vai ganhar por aquilo que você fez. Ver o cão sadio é uma recompensa, e ver o cão sadio com a valorização do seu trabalho, você sendo reconhecido, é uma baita de uma recompensa. Então, o reconhecimento talvez não é o maior, mas o reconhecimento financeiro é o maior de todos. Então, falando de reconhecimento, tá tudo junto. Reconhecimento de tudo, todas as partes. Isso que é importante, tá? Ó, agora eu vou te mostrar como que eu expliquei como que os benefícios, como que a gente identifica, né? Agora eu quero mostrar como que a gente faz para colocar em ação isso, para colocar em prática. Então, papel e caneta, anota, porque eu vou te dar 5 passos agora, 5 passos fundamentais para que você colocar em ação, colocar em prática. Amanhã você já vai colocar pelo menos um desses, e vai me marcar, vai escrever lá o esforço, por exemplo, que é o primeiro passo. Você vai escrever esforço e vai me marcar, se você for usar esse amanhã, tá? Esse é o primeiro passo para você ser reconhecido na medicina veterinária. Esforço. Vou te dar 5. Anota, Vete, anota que é importante. Lembre-se, Vete, só dom, você ter o dom, né? Felipe, eu nasci com o dom para trabalhar com os cães, eu nasci com muita aptidão para trabalhar com os cães, para trabalhar com comportamento, mas só o dom, ou só o conhecimento, só dom e conhecimento, não te leva a faturamento de 10 mil por mês, não te leva a ser reconhecido na medicina veterinária. É fundamental você ser visto pelas pessoas. Se você só tiver dom e conhecimento, né, isso não é garantia que você vai ser reconhecido. Faz sentido isso? Você precisa ser visto, as pessoas precisam saber. É uma das maiores virtudes que a gente tem, o esforço. Uma das maiores virtudes que a gente pode usar ao nosso favor, e ela é muito apreciada pelos tutores. Ela é muito apreciada, eles apreciam, eles amam, eles valorizam isso. Eles veem quando você está se esforçando. O ser humano ele foi programado para isso. Ele foi programado para identificar quando o outro está se esforçando, tá? Então, os tutores, eles apreciam muito esse seu esforço, tá? Os horários combinados. Esforço para cumprir os horários combinados. Eu falo muito da pontualidade. Horários combinados e combinados também. Não é só horários, mas outras coisas que você combinou. Por exemplo, se você combinou de mandar uma mensagem para ele com algum produto que você ia indicar, se você combinou que depois do seu atendimento você ia chegar em casa, você ia mandar uma foto de alguma coisa, um vídeo, ou um artigo, uma informação, mande para ele. Pare tudo que você está fazendo na hora que você for fazer, para anotar, pare tudo para lembrar disso, para não esquecer de forma alguma. Não descanse até cumprir o que você prometeu. Então, horários e combinados precisam ser cumpridos de tudo que você puder fazer para cumprir isso, tá? É extremamente importante isso, é o esforço que você faz. E esse esforço, ele é reconhecido. Ele tem reconhecimento, tá? Então, garanta que você não vai esquecer isso. Combinou alguma coisa, faz. Combinou de levar um produto para a próxima aula, o próximo atendimento, combinou de levar um Kong, por exemplo. Um Kong.
brinquedo aqui, ó, com brinquedo recheado. Combinou de levar para mostrar, ah, doutor, na próxima aula eu vou te trazer um Kong para mostrar como é que é, tal. Ou eu vou comprar um e vou trazer para você. Alguma coisa que não interessa o que você combine, mas pare tudo que você está fazendo, escreva na hora que você combinou ali, anote em algum lugar para não esquecer de forma alguma, beleza? É importante que você não esqueça. A gente tem que pensar que a gente está sendo avaliado o tempo todo. Nesses tipos de nos nossos atendimentos, o cliente, o tutor, está nos avaliando o tempo todo. E aí vai ser a diferença entre ser reconhecido ou não. Ou, o que é pior, às vezes, ser reconhecido ou ser conhecido, né, por uma coisa negativa. Velho, puxando de orelha de vocês aqui, ó. Tem muitos erros dos VETs aqui, ó. Por exemplo, chegar atrasado, por exemplo, né? Não cumprir as coisas, ser grosso, ser mal educado, dar patada nos tutores, enfim, tem vários erros que o VET comete e que atrapalha demais ele, tá? Isso tem um custo elevadíssimo. Então, não seja conhecido por isso, seja reconhecido pelo seu lado bom. Mostre o que você é bom, o que você é capaz de fazer pela vida dele, pela vida dos tutores e pela vida dos seus cães, tá? Ele está te avaliando, então mostre o que você faz, mostre o que você faz de bom, deixe claro para ele que você se preocupa com ele, que você se preocupa com o cachorro dele, com o cãozinho dele, que você se preocupa com ele, que você se preocupa com a dor dele, não só com o dinheiro dele, mas sim com o problema dele, que você quer resolver. Mostre que você está ali, não atrás do dinheiro dele, mas você está ali atrás de resolver o problema dele. Então, mostre, deixe muito claro que você está ali para ajudar. Seja receptivo às informações que ele está te dando. Ele está te falando as coisas, seja receptivo. Ouça, não só escute. Escutar e ouvir é diferente. Escutar, você está escutando as coisas aqui. Eu estou escutando o barulho do ar-condicionado, escutando o barulho do cachorro do vizinho latindo, mas quando eu estou ouvindo, eu paro para ouvir uma coisa só. Eu escuto as outras coisas, mas eu ouço você que está falando comigo, tá? Então, o tutor, quando ele fala com você, você precisa ouvir. Isso é extremamente importante. Isso é empatia. É o básico, né? Isso é básico também nos atendimentos. Fazer o básico bem feito dá resultado. Eu sempre falo isso, tá? Então, mostre o que você está fazendo. Deixe claro para ele o que você se preocupa com ele, com a dor dele e resolver o problema dele. Isso é muito valioso, tá? Depois do atendimento, faça um review, faça uma revisita, faça um resumo junto com ele. Eu gosto de recomendar, por exemplo, quando você sai de um atendimento, manda áudio. Se ele não estava presente para te acompanhar, ele está no trabalho, na correria maluca do dia dele, de tutor, você manda um áudio falando: hoje eu atendi o Rex, ele estava assim, atendi o Toby, atendi o Ted, e ele se comportou assim, assim, assado. Esse comportamento, eu vou estou moldando ele, estou fazendo isso, isso, isso. Aí você pode até filmar as aulas, fazer videozinhos e depois enviar para ele do que você fez. Você pode comentar feedbacks também sobre o que você achou, sobre a sua análise comportamental que você fez daquele cão, do como que você viu o comportamento dele, como que você viu as reações dele, coisas que conectam com o tutor. Você pode mandar isso para ele, acrescentar os feedbacks, revisar as tarefas, o que ele pode fazer, o que ele não faz, o que ele não deve fazer, o que ele pode fazer. Revisite isso junto com ele e envie para ele uma forma de resumo. Isso é esforço, tá? É o primeiro passo para ser reconhecido pelos médicos como um médico veterinário dentro da medicina veterinária, que seja reconhecido na medicina veterinária como profissional que você é, pelo trabalho que você faz. Esforço é o passo 1. Chegou mais um comentário aqui da Daiane. Estudar para que possamos passar aos tutores confiança no que fazemos pelos pets deles. Ótimo, Daiane, ótimo demais. Esse também é uma coisa importante para ser reconhecido, ter conhecimento, tá? Só que cuidado que só conhecimento ele não te leva ao reconhecimento, tá? Precisa dessas outras coisas também que eu vou falar aqui. O conhecimento também. Conhecimento é importante. Conhecer sobre o assunto, ter domínio sobre o assunto. Quando você tem domínio, quando você mostra que você é autoridade naquilo, com a sua comunicação, e assim por diante, que eu também vou falar aqui, relacionamento, enfim, que são outros passos, você passa a confiança e depois você é reconhecido por isso. Valeu, Daiane. Ótima contribuição aqui também. Top demais. Segundo passo, então, vamos para o segundo passo? Quem anotou o primeiro? Primeiro é esforço. Segundo passo, segundo é proatividade. O que é proatividade, Felipe? Proatividade tem muito a ver com observação. Desculpem,
você observar o cliente para antecipar as coisas, não esperar ficar aí pedindo o que ele quer que você faça. Se você só fizer o que você é pedido, você tem grandes chances de ficar estagnado. Você tem que fazer a mais, você tem que antecipar, você tem que fazer coisas a mais, né? Não só o que ele pede. Então, preste atenção. Para isso, você precisa observar. Ficar atento às coisas. Quando você está atento àquilo que está acontecendo durante o seu atendimento, está atento ao cachorro, está atento ao tutor que está falando e você está ouvindo, está atento às pessoas que estão circulando, à casa, né? O ambiente onde esse cão vive, todas as coisas. Quando você está atento, o tutor percebe isso, o cliente percebe, e estar atento demonstra zelo, demonstra carinho, empatia, amor, cuidado, tanto com ele, com esse cliente, quanto com o cão dele. Então, isso é sinal de que você também está reconhecendo ele. Quando você mostra que você reconhece ele por aquilo que ele você valoriza isso nele, você mostra que você está preocupado com ele, ele te devolve isso, ele te reconhece também, tá? Então, o ser humano ele foi programado para isso, né? Como eu falei, ele foi programado para sentir isso, para sentir que você está atento, que você está demonstrando essa empatia, carinho, preocupação, amor. E quando ele reconhece isso, ele dá de volta isso para você. Isso é reciprocidade, né? De ele dar de volta aquilo que ele recebe, tá? Beleza? Falando ainda de proatividade, tem a ver com over delivery. Over delivery é entregar aquilo que é a mais do que o cliente está esperando de você. Quando você oferta um trabalho, oferta um serviço, oferta um atendimento, você fala o que você vai fazer ali antecipadamente, ó, porque você cria, quem estava na live ontem viu que eu ensinei vocês a fazerem uma lista, né, dos entregáveis, assim por diante. Quem não assistiu a live ficou salva, tá no feed do Instagram. Então, esses são os entregáveis. Só que o over delivery ele é mais do que isso. É uma coisa que o cliente não está esperando. Ele não espera por aquilo. Entregue sempre a mais. Isso tem a ver com experiência de consumo pelos consumidores, né? Pelos nossos clientes, pelos tutores que a gente está atendendo. É uma experiência a mais que você fornece para ele. E essa experiência gera encantamento pelos tutores. Isso encanta os tutores. Quando você dá algo a mais, por exemplo, você não tinha falado que você ia dar um Kong para ele, você levou na primeira aula, no primeiro atendimento, você levou um Kong, você levou um brinquedo recheado para o cão dele. Isso conecta demais, isso mostra carinho, preocupação, zelo, over delivery, você está entregando a mais do que você prometeu, a mais do que ele esperava. Não entregue coisas que não fazem sentido. Vou levar um chocolate para o meu tutor. Não é isso que eu estou falando, né? Tente sempre conectar com coisas que façam sentido para o resultado dele. Se você está atendendo comportamento, por exemplo, dê alguma coisa a mais que ajude no resultado dele. O over delivery serve para isso, para acelerar os resultados do seu cliente, do tutor que você está atendendo. Beleza? Combinado? Isso gera valor, isso gera reconhecimento pelos tutores. Eles enxergam isso, esse over delivery é muito apreciado. Como eu falei, você gera uma experiência para ele, uma experiência diferente, uma experiência de consumo, e aí você vira referência por isso, porque você faz isso. E as outras pessoas não fazem isso. E você se diferencia da concorrência. Quando eu falo que não existe concorrência, é justamente por isso. Porque se você faz o básico, se você atende dessa forma, com maestria, fazendo o bem feito, a concorrência fica para trás. Não existe concorrência porque você se destaca. E aí sim você é reconhecido por isso. Quando você vira referência naquilo, as pessoas te marcam por aquilo, é uma marca sua, você é reconhecido. Terceiro passo, então, relacionamento. Tá? Relação. A boa relação, parece óbvio isso, né? Falar de relação, de relacionamento com as pessoas, mas eu vejo muito VET errando aqui. Eu vejo muito VET que dá tiro no pé e custa caro para ele. Já dei algum spoiler falando hoje porque o que o VET faz. Quem aqui arrisca dizer o que o VET faz, o que o VET erra na hora do relacionamento com o cliente, na hora do relacionamento com o tutor e que faz com que ele não seja reconhecido? Ou pior, que ele seja conhecido por uma coisa ruim, mas a boa relação os tutores sempre lembrarão de você pelo aquilo que você pelo aquilo que você faz de bom, né? Para ser reconhecido, a gente precisa ser lembrado, a gente precisa
as pessoas precisam lembrar da gente, precisa lembrar de você, precisa lembrar do seu trabalho, do seu serviço. Então, tem uma marca, tem uma característica pessoal. Eu gosto de falar isso, eu gosto de ensinar isso para os meus alunos. Tem uma característica individual, só sua. Por exemplo, o Felipe, o Dr. Felipe, ele é conhecido pela pontualidade, ele chega sempre no horário. O Dr. Felipe, ele é conhecido por atender de boné. Não atende de boné, mas estou dando um exemplo. O Dr. Felipe, uma coisa que seja boa, né? Não uma coisa que seja ruim, repetindo, o conhecimento por uma coisa que seja boa, o reconhecimento e a valorização por uma coisa que seja boa. Uma marca, isso é para lembrá-los, né? O Felipe, o Dr. Felipe é o cara que atende camiseta vermelha, por exemplo. O Dr. Felipe é o cara que trabalha, que ensina o veterinário a faturar 10 mil por mês. É isso, é ter uma marca, é ser reconhecido por algo que você faz. Isso ajuda os tutores a lembrarem de vocês e a reconhecerem o trabalho de vocês. Quanto mais eles lembram, mais fresquinho está na mente deles, mais eles vão indicar. Se vocês veem um cachorro na rua puxando o tutor no passeio, puxando, sei lá, às vezes não é nem conhecido deles. Às vezes é uma pessoa estranha que está sendo arrastada pelo cão e ele vai e fala assim, o Felipe, o doutor Felipe, ele faz trabalho de condicionamento de passeio, ele melhora o passeio, melhora a condição do estresse do cão e assim por diante. E ele começa a te indicar, ele começa a ser um multiplicador para você de forma orgânica, de forma grátis, gratuita, de graça, porque você atendeu ele com qualidade, com maestria. Isso é fundamental, isso é muito importante, tá, Vete? É muito legal. Então, vocês não responderam aqui, mas eu vou falar. Então, o erro do VET nessa hora do relacionamento, que eu falo que parece óbvio, é a arrogância, é a má comunicação, é o desrespeito. Às vezes ele está com algum problema e ele desconta, ele dá patada no tutor, a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de zelo, a grosseria, às vezes ele não está sendo grosso com o tutor, pior é ele está sendo grosso com o cachorro, ele está sendo ríspido, está sendo rude, às vezes ele rebate, o tutor pergunta uma coisa, ele rebate, ele fica, sei lá, às vezes ele faz isso, né, com arrogância, às vezes também, então tem que cuidar muito com isso, tá, Vete? Eu vejo muitos Vetes fazendo isso, porque a gente não, por quê? Não, muitas vezes o Vete, ele está fazendo isso não intencional, mas ele não está nem percebendo, ele não aprendeu isso na graduação, o VET não vem com essa programação, com esse mindset, a gente precisa desenvolver isso no mercado de trabalho. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente precisa aprender sobre isso, aprender sobre relacionamento. Por isso que esse é o terceiro passo do reconhecimento profissional do médico veterinário. Ser reconhecido, para ser reconhecido, o terceiro passo é relação. Precisa ter uma boa relação com os tutores, com as pessoas e principalmente com os animais também. Os animais a gente aprende a ter uma boa relação na graduação. A graduação nos ensina a parte técnica. Mas como eu falei, voltando no início dessa live, eu falei, só o dom e só o conhecimento, só a técnica não te leva a futuramente 10 mil, não te leva ao reconhecimento. Você precisa saber se relacionar também, tá? Então, presta atenção, Vete, isso também é valioso, também é importante, tá? Parece óbvio, né? Mas anote essa frase, Vete, essa frase é importante, ó. Quando você for atender um cliente, atender um tutor, atenda a ele como ele gostaria de ser atendido, não como você gostaria de ser atendido. Faz sentido ou não? Anota essa frase. As pessoas tendem a querer atender as pessoas como eu gostaria de ser atendido. Tipo assim, eu vou atender o meu cliente como eu gostaria de ser atendido. Não, eu vou atender o meu cliente de acordo com como ele gostaria de ser atendido. Eu atendo ele como ele quer ser atendido, não como eu quero ser atendido, entende? É mais do que isso, é muito mais, vai além de você descobrir quais as necessidades dele, né? O que ele necessita, o que ele anseia, o que ele gosta, o que ele não gosta, e aí sim, aí você atende com assertividade, você vai na jugular do cliente, vai lá na jugular, você vai direto na jugular dele, você vai direto ao ponto, você ganha muito mais com isso, você acaba sendo muito mais reconhecido porque você vai com assertividade, você descobriu coisas importantes sobre o seu tutor, sobre o seu cliente, né? Sobre o cliente que você está atendendo, o tutor daquele cachorro que você está atendendo. Beleza? Faz sentido? Ótimo. Vamos lá, então. Vamos para o quarto e penúltimo passo. O quarto passo são eventos. O que é isso, Felipe? Eventos? Vou para o evento, vou para a balada. Não é isso. Eventos é você pode tanto criar eventos, seus eventos, como participar de eventos. Por que eventos? Porque eu falo, participe de eventos, Vete, porque você precisa ser visto.
Quando você está no meio, você está no meio atendendo, você está nos eventos, você está sendo visto. Quem é visto é lembrado. As pessoas precisam saber o que você faz. Quando você está inserido nesse meio, você está ali participando do evento, você está fazendo as coisas, as pessoas estão vendo, estão lembrando, você está ficando fresco, fresquinho na memória delas, para elas lembrarem de falar de você, quando elas veem um cachorro com um problema, de indicar você, e aí você começa a ser reconhecido porque você começa a ser indicado. Aqui, ali, lá, colar. Reconhecimento, sinais do reconhecimento que eu falei no começo da live, no início da live, tá? Então, um evento, ele é perfeito para você mostrar o seu domínio, mostrar a sua autoridade naquele assunto que você está explicando ali, ou que você está participando. Por isso que eu falo que quando você está fazendo o seu evento, você participa de forma ativa. Você faz um workshop, você explica alguma coisa, você pega o microfone e fala umas frases para as pessoas sobre aquilo que você faz, algumas dicas para os tutores amam dicas, isso ajuda eles demais. Às vezes a gente deixa de dar dica, Vete, olha só, presta atenção. Às vezes a gente deixa de falar as dicas, de dar dicas para os tutores, porque a gente acha que é óbvio. A gente não está falando aquilo porque pensa assim, o tutor ele sabe disso, isso é óbvio, isso é tão tolo, isso é tão fácil que ele sabe. E não, o óbvio precisa ser dito. O pouco que eu sei é muito para quem não sabe nada. Então, se eu sei um pouquinho, o pouco que eu sei, o pouco que você sabe, você precisa falar para os tutores. Os tutores não sabem nada. Vamos entender, vamos colocar isso como uma regra, vamos dizer assim. Os tutores vão dizer que eles não sabem nada. Só quando eu vou com essa mentalidade, eu vou muito mais focado em falar tudo que eu sei, falar o óbvio, falar o que é fácil, explicar tintim por tintim, tá? O óbvio precisa ser dito, tá? Fique claro isso para vocês. Não saiam dessa live de hoje sem essa informação. O óbvio precisa ser dito. Então não esqueçam disso. Os tutores eles não sabem das informações. Você precisa falar para eles. E se ele souber já, vai fixar. Não é ruim, é positivo. Você está repetindo, é bom, não é ruim. Ele vai aprender cada vez mais aquela informação. Você está gerando valor à vida dele com a repetição também, tá? Beleza? Então, é perfeito o evento para você mostrar domínio, mostrar autoridade, fidelizar os parceiros que você criou. Quando você faz um evento com um parceiro, você fideliza, você gera valor para ele, né? Porque você tá, vamos supor, uma loja que você fez parceria com um veterinário, um pet shop, ou algum dono de pet shop, você fez parceria. E você ofereceu um evento, você ofereceu no dia do aniversário, ele vai fazer um café lá, não sei, ou o Carnaval Pet, ele vai fazer lá, o Arraiá Pet, agora no metade do ano, e você se oferece, você se coloca à disposição para conversar com os clientes dele. Você vai lá na loja e você dá algumas palavras lá, você fala sobre comportamento, você fala aquilo que você domina. Isso é muito importante porque você fideliza esse seu parceiro, porque você está gerando valor para ele. É muito legal isso para ele porque você está ajudando os clientes dele. Então ele ganha com isso também. É ótimo isso. É multidisciplinaridade também isso, né? Um contribuindo com outras parcerias tem muito isso de multidisciplinaridade. Então, se ofereça nessa hora para contribuir com ele, contribuir com o negócio dele, falando alguma coisa que você sabe, que você domina. Então, é perfeito para você prospectar para clientes também, para novos clientes. Para você prospectar, para as pessoas verem o que você faz. É muito massa. São coisas simples, Vete, mas que faz com que você vire referência. Coisas simples, coisas básicas, mas que faz com que você vire referência na área. Coisas básicas que você pode criar um evento, por exemplo, né? O evento ou participar de um evento. Para você participar desses eventos, é só ficar atento aos grupos de cães, grupos de raças, grupos de veterinários. Estão sempre divulgando, principalmente grupos de raças, grupos de cães, que marcam encontros caninos, eventos simples. Evento de carnaval que teve agora, Carnaval Pet, tem vários eventos de encontros de cães, Carnaval Pet. Você pode participar desse evento simples, evento básico, que faz diferença para que você seja reconhecido, faz total diferença. Ou você, como eu falei, pode criar esses eventos, né? Se você colocar à disposição para você fazer isso na loja dele, no local físico dele, no empreendimento dele, porque você vai contribuir com esse seu parceiro, você vai gerar valor para ele, ele vai amar isso e vai querer te indicar cada vez mais, tá? Ele vê você como um parceiro, né? Tem que ser ganha-ganha, as parcerias. O último passo para ser reconhecido na medicina veterinária é indicação. E aqui também mora um grande perigo para o médico veterinário, um grande erro que ele comete, que sabe o que é? Eu vou falar para vocês o que é que vocês cometem de erro aqui. Sabe o que é? Medo de indicar. Já ouviram isso?
Daiane, você já teve medo de indicar algum colega? Não vai falar aqui, né? Mas já aconteceu isso, acontece isso com os médicos veterinários e provavelmente vocês, Daiane, talvez já tenha visto algum colega fazer isso. Não indicar porque tem medo de perder o cliente. Ele não indica para um colega da radiologia, por exemplo, eu preciso, fui atender comportamento na casa do cachorro e eu vi que ele está claudicando, precisa fazer um exame de radiologia, precisa fazer um exame de imagem. E aí, eu não vou indicar a Daiane, porque a Daiane vai roubar meu cliente. E aí, cara, que merda, que bosta isso que você está pensando, cara, que viagem. Não, é o contrário. Tire isso da sua cabeça. Me formei em 2010, que massa. A Elida, tamo junto, que massa, 2010, desde 2010 formada aí, ó. Eu me formei em 2011, então tamo junto aí, quase no tempo de formada. Formei lá em Laje, Santa Catarina. Voltando aqui, tava falando da indicação, né? De indicar o colega veterinário para poder te ajudar. É multidisciplinaridade. Então, pense não é ruim, é muito pelo contrário, é muito bom. Por quê? Porque ele vai te reconhecer e ele vai te honrar por isso, ele vai te valorizar. Ele quem? O veterinário que foi indicado, a indicação, tá? Os clientes também eles te reconhecem por isso, porque eles percebem que você está confiante no seu trabalho. Se você indica vários colegas, eu tenho uma lista de uma rede de contatos de veterinários para indicar, uma rede multidisciplinar de contribuição mútua. Um contribui com a área do outro. Nenhum rouba a área do outro. Não, porque um tem expertise em cada área. São áreas diferentes que contribuem, que somam. E isso é parceria. E aí, quando você indica esse seu colega, você gera muito valor para ele, ele retribui isso para você. Reciprocidade. Ele enxerga você como autoridade naquele assunto também. O tutor que está recebendo a indicação de você também te vê como autoridade, porque ele vê que você está confiante no seu trabalho, que você está indicando para os demais. Você gera valor para ele também, porque muitas vezes ele não sabe que existem esses outros profissionais que trabalham em outras áreas, e você ajuda ele também nessa forma. Tá? Então, faça isso, faça indicações, porque as indicações ajudam demais. Você vai estar sempre em alta desse jeito. Quando você pratica constantemente a indicação de colegas, você ajuda e você é ajudado, você está sempre em alta. Você está sempre sendo lembrado pelo colega. Você está sempre na mente dele, porque você também retribui e você também indica, e isso é reciprocidade. É um gatilho mental valiosíssimo. O que a gente falou hoje? Resumão agora. O que a gente falou hoje? A gente falou na live, então, por que o reconhecimento é uma necessidade para o veterinário, por que ele é uma necessidade, por que ele é bom, por que ele quais são os benefícios, aquele efeito bola de neve, que eu expliquei lá no início, o efeito bola de neve do reconhecimento, as coisas boas que ele gera, como eu mostrei na live de hoje, falei na live de hoje, como que a gente identifica o reconhecimento, como que ele é visto, como que ele é percebido, o reconhecimento, como a gente pode perceber isso. Eu mostrei também como que aconteceu comigo aqui em Goiânia, um pouco da minha história, da minha trajetória aqui, como que aconteceu aqui na prática comigo, nos grupos, né, das indicações dos grupos que eu falei. A gente falou também como fazer, então, para o médico veterinário ser reconhecido através dos 5 passos fundamentais. Esforço, proatividade, relacionamento, eventos e indicação. São esses 5 passos. Amanhã eu quero que vocês coloquem pelo menos um desses em prática. Ou hoje, se você quiser, se você estiver conversando com o cliente agora, já começa a colocar hoje em prática. A gente sempre fala aqui, né? A melhor hora para começar a fazer algo foi ontem. A segunda melhor hora é agora. Então, se você aprendeu alguma coisa e já quer colocar em prática, coloque agora. Se você está conversando com o tutor, já fala para ele, já usa o relacionamento com ele, por exemplo. Um dos 5 passos, relacionamento. Ou proatividade, ofereça para ele algo que você acha que ele vai pedir, antecipe isso, observe. Ou se esforce para atender ele da melhor qualidade, o over delivery, né? Entregue a mais do que ele pede. Ofereça o evento, ou participe, pergunte de algum evento que você possa participar, indique, ou enfim, pratique um desses 5, que eu tenho certeza absoluta que você já vai se diferenciar bastante dos outros médicos veterinários. Se você aplicar os 5, então nem se fala, dá um passo lá na frente. É gigantesca a diferença do médico veterinário que aplica isso, tá? Beleza? Show?